Depois eu faço um pix para vocês. Se é um centavo eu não sei, mas fique em paz. A paz de Cristo, irmãos, amém? 2 pessoas, a paz de Cristo, irmãos, amém? 17 pessoas, a paz de Cristo, amém? 22 pessoas, a paz de Cristo, amém? Glórias a Deus, glorifica ao Senhor pelo privilégio de estar na casa do Senhor mais uma vez, adorando e engrandecendo o nome dEle. Quero glorificá-lo, Senhor, pela vida dos nossos pastores, pastor Bruno, pastora Aline, pastor Mateus e pastora Sara, que são os pastores que estão aqui na responsabilidade dessa casa. Eu queria já que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus escrito por João, no capítulo 2. Você que trouxe Bíblia de papel, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, por gentileza. Rapidamente, os adolescentes estão liberados para a sua classe, tá? Amém? Já foram, hein? Evangelho de Jesus, no capítulo 2, amém? Todos acharam? Mas antes eu fui desafiado a algo. Falaram para mim assim: pastor, se o senhor não cantar, é porque o senhor não vai ser você. Eu falei: não, gente, não é isso. Eu falei: não, então, mas eu vou adorar ao Senhor nessa noite, amém? No mundo busquei, canta comigo, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouro que um dia se consumarão. Será que você pode dizer isso? Então Jesus veio e me trouxe para perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Será que você pode levantar as suas mãos e dizer isso? Não há nada, não há nada, não, 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 não há nada. Se isso é uma verdade, você pode dizer melhor, dizendo isso, ó. Não há nada, não há nada, não, 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 não há nada, nada melhor que o meu Deus. Diga comigo isso. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar. Meu filho, eu queria que você adorasse ao Eterno. Ele já está nesse lugar. Diga isso, que não há nada melhor. Você vai cantar comigo dizendo: torna o luto. Vem comigo, vem. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza. Faz de ossos nessa manhã. Ele já fez o mar no caminho, é só você passar. O Senhor não há nada, nada melhor. Eu sei do que eu estou falando. Não há nada melhor do que estar nesse lugar nessa manhã. Enquanto outros estão em outros lugares, nós escolhemos estar aqui. E já que você veio, faça valer a tua vinda,
meu eterno já está na casa. E diga que não há nada, não. Não há nada. Não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Aleluia. Aleluia. Ele já está nesse lugar. Aleluia. Glórias a Jesus. Eu não sei se você está sentindo que a atmosfera desse ambiente está diferente. Nós estávamos orando desde sexta-feira, 11h59, acabamos ontem, meia-noite, 24 horas de oração. E eu não sei você, mas o meu espírito se alegra. O meu corpo até se cansa, mas o meu espírito está renovado nele. Ei, Espírito de Deus. Então você tem liberdade para adorar, engrandecer e exaltar ao Espírito Santo que já está nesse lugar. Aleluia. Leamos a palavra do Senhor, capítulo 2 do Evangelho de Jesus escrito por João. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali Maria, mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Somente essa narrativa que eu quero compartilhar com você, acerca daquilo que o Espírito Santo confiou no meu coração. Essa narrativa ela é exclusiva do Evangelho de João. A Bíblia vai falar que diversas coisas realizadas por Jesus, nem todas elas puderam estar na Bíblia porque não caberia. De tamanho eram os feitos de Jesus. E essa narrativa, ela é uma prova de que João, ele não faz parte do Evangelho sinótico. Ao contrário de Mateus, Marcos e Lucas, João traz alguns relatos diferentes, trazendo assim uma exclusividade para esse autor. Como, por exemplo, você vai saber a conversa entre ele e Nicodemos, em João no capítulo 3. João no capítulo 4 vai falar sobre a samaritana, o coxo no tanque de Betesda. Então são coisas que acontecem de uma forma exclusiva para o livro de João. Outros milagres você vai ver e você vai compartilhar tanto em Mateus, Marcos e Lucas. Mas algumas coisas é exclusiva de João. Já quero que você entenda que às vezes o Senhor vai fazer algumas coisas no coletivo. Só que tem momentos que Ele faz coisas também na exclusividade. Tem coisas que é para todo mundo, mas tem coisas que é para um. Tem coisas que é para toda a igreja, mas tem coisas que é para um. Eu não sei você, mas tem coisas que Ele vai entregar para todo mundo. Mas tem coisas que eu faço questão de falar, eu estou pronto para receber. Então, João é alguém que se destaca porque ele traz relatos que os demais evangelhos não fazem menção. João é conhecido como discípulo amado. João é aquele que deita sobre o peito de Jesus. Só que o fato de João estar perto de Jesus dá para ele a oportunidade de viver coisas diferentes, de viver coisas exclusivas. Então, quando você se aproxima de Jesus, você tem a oportunidade de receber dele aquilo que ninguém recebe. Quando você está próximo de Jesus, você tem acesso a experimentar dele coisas que outros não têm. Só que a questão é que a gente quer estar perto de todo mundo, não fazemos questão de estar perto de Jesus. E quando a gente está perto de todo mundo, a gente se comporta, a gente se parece, a gente recebe aquilo que todo mundo recebe. Mas quem busca uma exclusividade consegue atingir coisas que ninguém atinge. Quem busca a exclusividade consegue conhecer Ele de uma forma que ninguém conhece. Só que agora, a Bíblia vai dizer no capítulo 2 que ao terceiro dia,
A versão NAA vai falar que depois do terceiro dia. Isso aí é uma cronologia, a qual no primeiro dia algo acontece. No capítulo 1 ainda, a Bíblia vai falar que João, ele faz questão de fazer menção de quando Jesus, ele vai até Galileia. E ir até a Galileia, ele acha Filipe, assim como ele também acha Natanael. Então no primeiro dia ele acha Filipe e acha Natanael. Então ele só acha porque ele estava procurando. Agora no capítulo 2 ele vai falar acerca desse casamento, desse primeiro milagre. Eu já quero que você entenda que antes do milagre chegar até você, ele quer você primeiro. Primeiro ele te busca, ele te acha, depois ele resolve o que tem que ser resolvido. Você tem que entender que a prioridade dele é você. Ele quer você. Acontecer as demais coisas é consequência, bondade dele. Até porque tudo que ele tinha que dar para mim e para você, ele já nos entregou na cruz do Calvário. Então essa narrativa ela é exclusiva de João. E João consegue agora explicar exatamente aquilo que nós precisamos para esse tema. O que está acontecendo aqui é o primeiro milagre realizado por Jesus. O livro de Mateus, no capítulo 3, vai falar que Jesus, ele desce as águas batismais, o céu se rasga naquele momento e ele ouve a afirmação da sua paternidade. A Bíblia diz que o céu se rasga e o próprio Deus diz: eis aí o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Só que agora no livro de Mateus, no capítulo 4, a Bíblia diz que ele é levado para o deserto. E no deserto, o diabo agora faz questão de tentar deturpar acerca da identidade de Jesus, a tal ponto de dizer: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Só que quem sabe quem é, não fica perdendo tempo tentando explicar para os outros quem ele é. Então em nenhum momento você vai encontrar Jesus respondendo acerca de quem ele era. Só que com isso, agora Jesus, depois desse acontecimento, ele é levado para o deserto. Aí Lucas vai dizer que agora é que ele vai para Nazaré. E em Nazaré ele quebra protocolo, porque em um sábado ele chega dentro da sinagoga, ele abre o livro de Isaías e começa a fazer menção da profecia de Isaías. Só que era sábado, Jesus não podia fazer isso. O interessante é que Jesus está quebrando o protocolo. Jesus não quebra princípio, mas protocolo ele quebra. Então eu quero que você compreenda que de vez em quando você vai ter a necessidade de quebrar alguns protocolos. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Você não quebra princípios. Protocolo a gente quebra de vez em quando. Aí você não consegue compreender por que o culto mal começou. Tem gente pulando, tem gente no chão, tem gente rodando. É porque não está nem aí o que vão pensar, não está nem aí o que vão falar. Está pronto para entregar uma adoração. Eu quero convidar você a quebrar no protocolo um pouquinho. Chega de adorar com meia mão, levanta as duas. Chega só ficar em pé, roda, pula, faz alguma coisa. Não tem problema não, meu filho. Quebra protocolo para ele, porque ele quebrou todo o protocolo por mim e por você. Só que depois de ele quebrar esse protocolo, ele é expulso de Nazaré. E sendo expulso de Nazaré, agora ele vai para Galileia. E agora a gente entra no capítulo 2, que quando ele vai para Galileia, a Bíblia faz questão de afirmar que em Nazaré, onde ele foi criado, onde ele cresceu, ele não pôde realizar diversos milagres. Então agora ele vai para Caná da Galileia e lá alguém faz questão de ter Jesus. Enquanto em Nazaré estão expulsando ele, na Galileia tem alguém falando: eu quero ele por perto. Enquanto em Nazaré ele não é o suficiente, na Galileia alguém está falando: eu preciso dele. Eu quero que você compreenda que em alguns lugares não estão fazendo questão dele, mas na Dedec do Recreio ele é desejado, ele é almejado. Nós adoramos a ele, rendemos graça a ele. Enquanto lá fora estão cantando para outros deuses, aqui dentro fazemos menção do nome dele, dizemos que ele é grande, que ele é o Todo-Poderoso. Enquanto estão buscando homens, nós estamos buscando o Redentor. Enquanto estão cantando para o homem, nós cantamos para ele. Eu quero que você entenda que está chegando um tempo aonde o Senhor precisa e necessita ser exclusivamente adorado.
Não dá mais para deturparmos a nossa adoração. Não dá mais para nos comportarmos com a indiferença dele. Aí eu me lembro da narrativa do livro de Lucas, que quando uma mulher, uma pecadora, chega dentro da casa de Simão, ela quebra protocolo, ela derrama agora a sua adoração, enquanto alguns estão perguntando, qual é a necessidade disso? A pecadora está pronta para adorar. Aí você vem para esse lugar, alguns estão perguntando, mas por que pula assim? Por que pula desse jeito? Por que canta desse jeito, meu filho? Alguém está pronto para entregar uma adoração nova, uma adoração genuína, quebrar protocolo e se entregar e se prostrar diante dele. Enquanto na casa de Simão tem diferença, a mulher está pronta para adorar, reconhecendo a soberania dele. Aí eu me lembro da narrativa de Elias, quando ele se depara agora no livro de 1 Reis, no capítulo 18, quando ele se encontra com os profetas de Baal. Eles chamam eles para um culto no Carmelo, para que eles possam conhecer quem é o Deus deles. E a narrativa de Elias é: até quando? Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Está chegando um tempo de você decidir, ou você é sal ou você não é. Mas mais ou menos não tem como mais. Ou eles vão reconhecer quem você é, ou você vai ficar como crente 007. Até quando, meu filho? Ou você veste a camisa e se parece com ele, anda como ele, se comporta como ele, ou você vai ficar achando que está enganando a ele. Mas não tem como enganar a ele, até porque Mateus no capítulo 7, a minha Bíblia vai dizer que naquele grande dia muitos dirão: em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônio. Aí ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então quero que você entenda que o céu é para quem é conhecido dele. Aí Oséias no capítulo 6, no verso 3, vai falar o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quanto mais eu conheço ele, mais eu me pareço com ele. Quanto mais eu conheço ele, mais eu quero andar com ele, eu quero estar com ele. Então em Caná da Galileia está acontecendo um casamento. E naquele tempo era diferente dos casamentos de hoje. Naquele tempo os casamentos eles duravam no mínimo 7 dias. As festas elas eram prolongadas. Os familiares eles iam para a casa do anfitrião, ali eles se hospedavam, ali eles ficavam ali. Só que alguém faz questão de convidar Jesus. A Bíblia vai dizer que convidam Maria, convidam seus discípulos, mas também convidam Jesus. É diferente de Jesus estar na festa porque ele era filho de Maria. É diferente de Jesus estar na festa porque ele era um dos que tinha discípulos. Não, convidam Jesus porque faz questão de ter Jesus. Eu não sei qual era a ideia daquele tempo, mas me parece que aquele homem, ele queria era a presença. Aquele homem não queria somente os presentes, aquele homem ele queria a presença. Eu não sei você, mas o que eu quero é a presença. Eu não sei você, os presentes são muito bons, mas não é satisfatório. Eu quero é a presença. Então alguém está ensinando para mim e para você que é importante você ter a presença. E eu não sei, mas talvez parece que naquele convite estava escrito assim, direcionado para Jesus. Aí parece que agora uma mentalidade minha, ele está escrevendo e está falando assim, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Ele quer a presença. Ele não quer somente Maria, ele quer a presença. E tudo é o que nós precisamos entender, que é importante termos a presença. Já experimentou convidar a presença para entrar dentro do teu quarto contigo? Já experimentou convidar a presença para entrar dentro do teu carro contigo? Já experimentou caminhar junto com a presença? Já experimentou ler a palavra com a presença? Já experimentou você chegar dentro do trabalho com a presença? É diferente. Aí você chega nesse culto e você já está com a presença. Porque você não vem para cá justamente somente para buscar. Não, você chega aqui com ela. Porque eu me lembro daquilo que o salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É alguém que acorda e fala: ei, presença, vem comigo porque hoje tem culto. Presença, vem comigo porque eu estou indo para tua casa. Presença, vem comigo.
É a presença. É importante ter a presença. Só que agora a Bíblia vai dizer que Maria estava naquele casamento. Só que de repente, o verso 3 vai dizer que faltou o vinho. E era vergonhoso isso acontecer. E você sabe que crente come. Você sabe. Você chega em um casamento, os 10 primeiros minutos, você está olhando a roupa de fulano e beltrano, o penteado dele ou dela, a maquiagem. Só que passou os 10 minutos, você já quer ir embora porque não tem comida, não tem bebida. Toda a beleza, todo o encanto do casamento é anulado quando não tem comida. Então imagina agora para esse noivo, para essa família, se essa notícia ela se espalhasse. Faltou o vinho, acabou o vinho. Só que o interessante é que o vinho, ele não acabou no início da festa. O vinho, ele acaba no decorrer da festa. Tanto é que o mestre de sala, ele vai questionar. Olha, é muito comum servir o bom vinho primeiro, mas agora vocês guardaram para o final. Então, do meio para o final é que o vinho se encerra. E uma das simbologias do vinho é a alegria. E eu preciso que você entenda que de vez em quando o vinho acaba também. E é justamente no meio que o vinho acaba. Porque no início a nossa expectativa é outra. No início a nossa expectativa é 100%. Mas no decorrer, no passar dos anos, a gente se perde. Então é no meio que o vinho acaba. Aí eu me lembro de Eclesiastes no capítulo 7, no verso 8, que vai dizer o seguinte: melhor é o fim das coisas do que o seu começo, Irineu. Não adianta nada você começar muito bem, mas agora por conta da ausência do vinho, você querer parar no meio do caminho. Só que o vinho acaba, gente. E olha, eu posso falar para você, é normal, tá? O vinho simboliza alegria. Então de vez em quando a alegria se esvai. Até porque Ezequiel no capítulo 24, a Bíblia vai dizer que a alegria também se foi da casa de Ezequiel. Como assim? A Bíblia diz que o próprio Deus fala: Ezequiel, eu vou tirar o brilho dos seus olhos. Ezequiel é alguém que vê a sua mulher morrer. Só que a narrativa diz: Ezequiel, você não pode chorar, você não pode se lamentar. Aí Ezequiel, mais à frente, é levado para um vale de ossos secos. Tem que orar para ver ossos secos de ressuscitarem, mas parece que na casa dele a morte chegou e ninguém ressuscitou. Eu quero que você entenda que a alegria de Ezequiel se foi, mas ele não parou. De vez em quando a alegria ela vai fugir também. O vinho acaba e eu posso te falar, você até consegue sobreviver com a ausência do vinho. Você até consegue cantar com a ausência do vinho. Você consegue pregar com a ausência do vinho. E você conhece alguém que sabe que no início cantava, pregava, pulava, era animado, limpava a igreja, só que depois que o vinho acabou já não quer fazer mais nada. O vinho acaba, é normal acabar. O problema é o que você vai fazer quando ele acabar. Então você consegue até servir sem vinho. Aí eu me lembro da narrativa de Neemias no capítulo 2. Neemias está servindo ao rei Artaxerxes, e naquele tempo Neemias ele tem a responsabilidade de levar vinho para o rei. Só que o rei agora ele percebe que Neemias tem uma tristeza, e essa tristeza era uma tristeza do coração. Neemias está proporcionando alegria para o rei, só que quem precisava de alegria era ele. Eu já quero que você entenda que a vida com Cristo é exatamente isso. De vez em quando vai te faltar vinho, mas você não pode parar. Eu vou melhorar para você entender. De vez em quando você vai ter que abraçar, só que quem precisa de um abraço é você. De vez em quando vai ter que liberar a palavra, só que quem precisa da palavra é você. De vez em quando tem que abraçar, mas é você que precisa de um abraço. Libera a palavra, mas você fala: Deus, até quando eu vou liberar a palavra, mas na minha casa a palavra ainda não entrou. De vez em quando as coisas não vão acontecer como você espera. Vinho acabou naquele dia. Só que a Bíblia diz que Maria estava presente. E qual é a importância de Maria? Maria é alguém que tem a sensibilidade de perceber que o vinho acabou. Só que Maria, ela vai até a pessoa certa. Maria é alguém que ela não fica indiferente à situação que estava acontecendo, justamente porque ela não era a dona da festa, não.
ela se sente na obrigatoriedade de fazer algo. Maria é alguém que nos dá uma aula acerca de reino. Maria é alguém que nos ensina acerca do que é ter compaixão. Maria está fazendo o contrário do que os fariseus faziam. Os fariseus, eles conheciam muito bem da lei, mas da prática nada. Eles eram muito bons na ortodoxia, mas anulavam a ortodopraxia. O que é isso? Não adianta você conhecer a Bíblia, mas não praticar. Não adianta você ler todo dia, mas não deixar com que os outros leiam ela através de você. Então Maria agora ela não fica indiferente ao problema dos noivos, não. Ela vai até Jesus. Maria, ela não faz aquilo que eu e você às vezes nós fazemos. Ao invés de nós irmos a quem resolve, a gente pega e expõe. Ao invés de proteger e preservar, a gente quer falar: tá, lembra de fulano? Acabou o vinho da casa, acabou o vinho do ministério. Fulano já não prega mais há muito tempo. Por que você não se levanta e vai até Jesus para falar: Jesus, acabou o vinho do meu amigo, acabou o vinho da minha amiga, acabou o vinho dele, acabou o vinho dela. Será que você pode fazer algo? Maria é alguém que se importa com o outro. Só que Maria, ela não vai levar para qualquer um, não. Ela vai levar para quem resolve. E sabe o que eu aprendo com Maria? Que não adianta nada a gente pegar, saber do problema ou enfrentar os nossos problemas e jogar nas redes sociais, nos status, nos stories, Facebook. Não adianta. Tô chateado. Isso e aquilo. Para de levar o teu problema para quem não vai resolver. Leva para Ele. Maria nos ensina: leva para Ele. Maria está falando aquilo que Mateus no capítulo 11, no verso 28 vai dizer: vinde a mim os cansados, os sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Maria está falando: eu sei que Ele pode resolver, então leva para Ele. Para de levar para os outros, não vai resolver nada. Leva para quem resolve. E como é que você leva? Vai para o joelho, vai para a intercessão, vai para a oração, para a madrugada, mas leva para Ele. Maria está levando para quem pode resolver. Só que o interessante é que Maria, ao contrário dos demais que estão na festa, Maria não tem medo de se expor. Maria não está preocupada com a sua própria reputação. Maria, ela se expõe. E o problema é que a gente aprendeu a conviver sem vinho. A gente aprendeu, a cultuar sem vinho. Nós nos acostumamos a cultuar sem vinho. E achamos que nós não temos mais a obrigatoriedade de ir em busca de quem pode resolver. Nós não queremos nos expor, e com isso nós aprendemos a maquiar a adoração. Colocamos uma maquiagem para esconder o que está dentro do nosso coração. A gente aprendeu a não falar das nossas dores, porque é melhor ficar quietinho aqui. Mas Maria não tem esse problema. Maria se expõe. E nessa noite eu quero que você entenda, para que o Senhor consiga transformar aquilo que precisa ser transformado, para que Ele possa resolver a tua necessidade, é momento de você se expor. E como é que você vai se expor? Vai falar daquilo que te falta. Vai falar que falta vinho. Até porque eles estavam num casamento. E nesse casamento Jesus estava, tá? Você precisa entender que a presença de Jesus não te isenta de dificuldades, de adversidades. Não. Marcos no capítulo 4, no verso 35, por exemplo, a Bíblia diz que ele estava com os discípulos dentro do barco e ele faz a pergunta, ele faz um convite: passemos para o outro lado. Só que parecia que ia dar tudo certo, porque enquanto estavam sentados, só ouvindo estava muito bom. Mas agora, quando eles aceitam um convite, a tempestade chegou até eles, e dentro do barco Jesus está o quê? Dormindo. Eles achavam que eles iriam morrer e Jesus estava dentro do barco. Eis, de vez em quando ele vai estar dentro do barco. Só que não é que ele está indiferente ao teu problema, é porque o tempo dele é diferente do meu e do seu. Somos eu e você que precisamos olhar para o céu e ver que é dia e que é noite. Não, ele está atemporal. Ele não precisa de um calendário para falar: hoje ainda é dia 30 de novembro, será que eu consigo cumprir aquilo que eu prometi? Não, até 31 de dezembro, 23h59, para ele ainda é 2025. Então Jesus estava no casamento, mas não, eles estavam isentos de passar pela necessidade, pela ausência do vinho. Maria agora ela se expõe e ela vai até Jesus. Só que quando ela chega para Jesus, ela fala: Jesus,
acabou o vinho. Só que a resposta de Jesus parece que até que é uma resposta, sabe, pesada, porque ele diz: mulher, o que tenho eu contigo? Só que em nenhum momento Jesus está sendo mal educado com ela, não, até porque Jesus não está sendo literalmente o sentido pesado da palavra, de ser ignorante com ela, não, porque era algo cultural. Tanto é que João, no capítulo 19, ele vai falar mulher outras vezes. Então Jesus está se reportando a ela de acordo com a cultura judaica: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Só que parece que essa resposta traz agora angústia para o coração de Maria, porque não é o que ela precisava, não era o que ela queria ouvir. E de vez em quando você tem que entender que quando você leva um problema para ele, parece que ele está indiferente, parece que nada está acontecendo, mas eu quero que você entenda que Jesus está lá. Então, não é chegada a minha hora, não significa que ele não vai fazer. Ele está falando: Maria, não é chegada a minha hora. Ele não disse que não iria fazer. Só que a gente quer resposta de acordo com as nossas necessidades. Então é muito frustrante você levar um problema e a tua resposta é: não é chegada a minha hora. E de vez em quando você está passando por algumas adversidades e você ora e pede uma resposta imediata, e parece que o céu está cerrado, parece que nada muda, nada acontece, mas eu quero que você compreenda que ele está lá. E que bom que ele estava lá, porque Maria se reportou a ele. Importante dizer isso, ele estava lá. Eu vou repetir para você: quem seria você se ele não estivesse lá? Quem seria a mulher do fluxo de sangue sofrendo 12 anos se ele não estivesse lá? Quem seria do coxo no tanque de Betesda 38 anos se ele não estivesse lá? Quem seria Jairo se ele não estivesse lá? Quem seria o cego Bartimeu se ele não estivesse lá? Quem seria você se ele não estivesse lá? No dia que a aflição, no dia que a adversidade, no dia que a doença bateu na tua porta, só rompeu, venceu, porque ele estava lá. Ele estava lá, ele viu a aflição, ele viu o sofrimento, a traição, ele estava lá. Só que parece que Jesus é indiferente quando ele diz assim: o que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Mas o interessante é que Maria, ela até poderia, sabe, ela tinha o direito de se frustrar, porque ela quer resolver um problema, ela quer que a resposta venha de uma forma imediata. Só que Maria, mesmo tendo essa resposta não tão positiva, ela não se contenta. Aí ela diz: fazei tudo o que ele disser. Mas Maria, em nenhum momento eu disse para você que ia fazer. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? É que Maria, ela não se contenta com uma resposta imediata. O que ela está falando é o seguinte: olha, eu sei quem você é. Eu estava lá quando você foi batizado. Eu estava lá quando você, de fato, recebeu a palavra dos céus. Foi eu que gerei você. Então eu sei quem você é. O que Maria está falando é o seguinte: embora você nunca tivera feito milagre algum, eu confio em ti. Porque é o primeiro milagre realizado por Jesus. Maria está falando: olha só, mesmo que você nunca fez, eu continuo confiando. Maria está falando a narrativa de 1 Coríntios, o que nós vivemos por fé e não por vista. Maria está falando: eu nunca vi você fazer milagre, mas mesmo assim eu continuo acreditando. Eu nunca vi você ressuscitar ninguém, mas eu sei que tu pode fazer. Eu nunca vi você transformar água em vinho, mas eu sei que tu pode fazer. Eu nunca vi milagre, mas eu acredito. Maria começa a se comportar como alguém que já está vivendo o milagre, mesmo não acontecendo. O nosso problema é que queremos ficar parado, achando que devemos nos mover somente quando o milagre acontecer. Eu quero liberar uma palavra para você. É manhã de você começar a se comportar como alguém que já está vivendo no milagre. É manhã de você começar a se levantar, se posicionar e viver como quem já está no milagre. Se posicione, mas não fique parado. Maria é alguém que está se posicionando. Maria se levanta, ela se expõe e ela toma uma decisão: faça tudo o que ele disser.
E o nosso grande erro é que a gente faz ao contrário. A gente está na igreja há 30, 40, 20, 50 anos, e não recebemos aquilo que queremos, porque às vezes nos falta exatamente isso: fazer tudo o que Ele disser. E às vezes fazer o que Ele disser não vai ser confortável para mim e para você, até porque o evangelho é mais confronto do que conforto. Mas quem faz aquilo que Ele diz, recebe aquilo que quer. O problema é que a gente quer fazer aquilo que dá vontade. A gente quer cantar quando tem vontade, quer orar quando tem vontade, quer obedecer quando tem vontade. Eu me lembro de 1 Samuel, quando Samuel vai falar para Saul: ei Saul, você não entendeu nada que o abecedário do crente é obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Faça o que Ele mandar fazer. Não precisa você querer levantar sacrifício não, só obedeça que é melhor. Faça tudo o que Ele mandar, obedeça o que Ele mandar. E com isso agora, a Bíblia diz que Jesus estava naquele lugar, e Ele percebe que existiam algumas talhas naquele lugar. E de acordo com o contexto teológico, essa talha era muito importante, porque além dela fazer parte do ritual judaico, onde eles tinham a necessidade de se purificar para ter acesso a determinados ambientes, essas talhas elas estavam ali e também representavam o quê? A mudança de uma antiga aliança para a nova aliança. Então essas talhas estavam ali. A Jesus consegue agora enxergar essas talhas, e eu quero que você compreenda que a narrativa é: e estavam as talhas, tá? Então o que é isso? As talhas elas não eram prioridade, porque a prioridade naquele momento era a ausência do vinho. Aí Jesus diz: e estavam as talhas. As talhas é algo que é secundário. Só que, embora seja secundário, não é indiferente diante dele. Aí Jesus olha para aquelas talhas e diz: enchei as talhas. Isso aqui realmente me pegou, porque as talhas estavam na casa. As talhas elas foram usadas por muito tempo. Por muito tempo ela foi acesso para outros se lavar, para ter agora a possibilidade de acessar lugares. Aí Jesus está percebendo que as talhas estavam vazias. Você entende que no meio do casamento as pessoas foram usando as talhas, e não percebeu que as talhas estavam esvaziando. Só que Jesus ele não fica indiferente a isso, não, porque para ele tudo é importante. Detalhes para ele é importante. O seu questionamento para ele é importante. As suas dores, os seus traumas para ele é importante. Aí Jesus percebe e manda encher as talhas. Talvez seria muito mais fácil Jesus agora chegar e falar: olha só, eu preciso que vocês peguem agora outros vasos novos, porque eu quero encher. Mas não, Ele está falando: pega as talhas que estão vazias. Eu vou melhorar para você entender. Em algum momento da vida a gente se sente igual a essas talhas. A gente foi acesso para todo mundo. A gente foi voz profética para todo mundo. Servimos, trabalhamos, nos doamos, fomos, fonte para outros. Mas só que no dia que nós nos esvaziamos, parece que não tem ninguém com a sensibilidade de perceber que a gente está vazio. As talhas estavam dentro do ambiente do casamento, tá? Eu vou melhorar para que você entenda. Nessa manhã tem gente aqui que se parece com essas talhas. Se doou por muito tempo, serviu por muito tempo, mas por conta, das frustrações, por conta das decepções, foi se esvaziando e agora acha que não pode mais ser usada. Jesus está falando para mim e para você: ei, é talha, até está vazia, mas pode ser cheia. É talha, usaram, mas eu não descarto você. Embora seja talha, nas minhas mãos tem utilidade. Embora seja talha, eu não uso algo novo, eu faço de você. Antes da transformação, eu quero renovação de talhas. E as talhas estavam vazias, Viviane. Como assim vazias? Às vezes estamos aqui dentro, celebrando igual eles estavam no casamento, até sentimos falta de algumas coisas, mas por dentro estamos iguais a essas talhas, vazias.
Mas que bom que Jesus percebe, não descarta nada, até talha vazia para ele tem utilidade. Aí eu me lembro de Jeremias, quando Jeremias é levado até a casa do oleiro, quando ele vê que o vaso se quebrou na mão do oleiro. O oleiro não joga fora, não, ele refaz. O oleiro usa, na minha mão não vai ser descartado, na minha mão tem utilidade, na minha mão não está velho, na minha mão não está passando do tempo, na minha mão talvez não tenha QI, talvez não tenha quem indica, na minha mão tem como ser usado sim. É talha, é vaso, se está dentro da casa tem utilidade. É talha, é vaso, se está na casa tem utilidade. Você não é descartável. Quem te usa e não quer mais é o diabo. Aqui dentro não, até a talha é vazia, ele faz questão de observar e falar: usa a talha. Só que as talhas estavam vazias. Vazias por quê? Usaram, nem sequer tiveram agora a coragem de encher novamente. Não sequer tiveram a coragem de perceber e pedir para trocar a água. Não, mas só foi usado. Às vezes nós enfrentaremos isso, irmãos. Às vezes nos doamos, e de vez em quando a gente se sente vazio. É normal acontecer. Só que o X da questão é que Jesus estava naquele dia. É isso. Hoje não é diferente. Você veio a essa casa, viu o manifestar da glória, até permanece crendo, tá? Até permanece, sabe, com a tua fé intacta, mas não consegue romper porque a tua talha está vazia, porque usaram, e você nem teve tempo de abastecer de novo. Mas que bom que Jesus está na casa, porque a ordem dele é: enche as talhas. E nessa manhã eu não sei você, mas se tem talha vazia, é amanhã de você se encher de novo. Se tem talha que foi usada, é amanhã de você se encher, porque ele, João no capítulo 4 vai dizer que ele é a própria água, ele é a fonte da vida, é ele quem te abastece, é ele quem te enche, é ele quem preenche, é ele que te usa de novo e diz: eu quero te encher de novo, eu quero que você volte a ser cheio de novo.